Júlio encara Malagueta no fundo dos olhos e fala: Antes, se eu te entregasse, você poderia se safar. Eu teria provas contra você. Ia ser a minha palavra contra a sua. Malagueta perde a paciência e grita: Aí você faz a sacanagem de gravar a nossa conversa? O nosso papo? Júlio questiona: Você não vai ameaçar a mãe de alguém e sair limpo, não é, Malagueta? Malagueta pergunta: Então a partir de agora vai ser assim, um ameaçando o outro? Júlio responde: Quem começou foi você. Você quem me ligou dizendo que ia usar uns documentos me chantageando, ameaçando acabar com a vida da minha mãe. Malagueta explica: Mas eu não iria fazer isso. Você está louco? Disse que vai me entregar para vingar uma mulher que nem está presa, que já foi solta. Júlio, ela é só uma gata que você está pegando. O rapaz se irrita mais ainda e diz: Malagueta, olha como você fala da Cíntia, porque ela é uma mulher correta. Você colocou a menina mais honesta que eu conheço para dormir em uma delegacia. Você perdeu todos os limites. E eu não confio mais em você. Malagueta diz: Você é meu amigo. Você tá dizendo que agora é cada um por si? Júlio responde: Eu estou dizendo para você deixar a minha mãe em paz. A minha mãe e qualquer pessoa que eu ame e respeite. Porque senão, Malagueta, eu vou até a delegacia e mostro o seu áudio. Júlio sai andando e, cheio de raiva, Malagueta comenta consigo mesmo: Isso não vai ficar assim. Eu preciso fazer alguma coisa. Ainda nesse capítulo, após sair da prisão, Sandra Helena aparece de volta à vida de rica e tenta se hospedar no Carioca Palace. Todos os funcionários começam a olhar para Sandroca de uma forma que eles nunca imaginaram. Enquanto isso, Antônia conversa com Monteiro e descobre uma informação sobre o acidente de Mirella que irá mudar todo o rumo da trama. Em outro canto da cidade, Malagueta se vinga de Júlio e implanta os verdadeiros laudos em um lugar inesperado. Mas o que ele não imagina é que em poucos instantes, Júlio perderá toda a sua paciência e entregará o vilão para a polícia. Antes de continuar, se possível, clica no botão de gostei e inscreva-se no canal. Assim o YouTube te avisa quando sair um vídeo novo de Pega Pega. Aproveita e me conta se você prefere o Júlio com a Cíntia ou com a Antônia. Deixe seu voto nos comentários e escreva de que cidade você assiste a novela. Nervoso, Malagueta anda de um lado para o outro completamente inconformado com a ameaça de Júlio. Sabine aparece para conversar com ele e Malagueta fala: Sabine, você precisa da guarda da sua afilhada para pegar essa empresa urgente. Sabine questiona: Mas como é que eu vou fazer isso? Como? Malagueta responde: Sabine, eu tenho pensado em colocar aqueles documentos nas coisas do Eric. A empresária diz: Não, isso não. Malagueta questiona: Como não? Não era você que só estava esperando o momento certo para poder agir? Sabine responde: Mas eu pensei melhor. Mexer nesse acidente é mexer em vespeiro. Até nós dois podemos sair prejudicados com isso. Malagueta pensa, se levanta e vai embora. Cheio de raiva, ele volta para sua sala, anda de um lado para o outro completamente nervoso ao se lembrar das ameaças de Júlio e comenta consigo mesmo: Que se dane todo mundo, eu preciso pensar um pouco em mim. Sem remorso, Malagueta pega os verdadeiros laudos do inquérito, entra na sala de Eric e implanta as provas na pasta do empresário. Friamente, ele respira fundo e fala: Agora é só esperar a bomba estourar. Mas o que Malagueta não imagina é que em instantes, outra bomba também irá explodir. Júlio não aguentará mais a sua raiva e irá na polícia denunciar quem é a quarta pessoa do grupo que pegou o dinheiro do Carioca Palace. Na vila, Dulcina fica completamente inquieta e aflita, ela pergunta: Aníbal, a gente não devia ter ido buscar a Sandra Helena, não? Coitada da minha filha, tem que sair daquela longura sozinha. Aníbal diz: Meu docinho, o pior ela já passou. Já já ela deve estar chegando aqui. A própria Sandra Helena falou que queria que você ficasse aqui e não fosse no presídio para não sentir vergonha. Dulcina chora e questiona:
Mas e se der alguma coisa errada? E se não soltarem ela mesmo? Aníbal responde: deixa eu te dizer uma coisa. Essa preocupação toda não irá te fazer bem. Enquanto isso, do lado de fora da casa, Sandra Helena entra com a cabeça abaixada e é recebida por Neide. A fofoqueira grita: Otávio, você trancou a porta de casa? O marido questiona. Ué, está encostada como sempre. Neide encara Sandra Helena e fala: é que hoje tem gente ruim voltando pra vila. É melhor tomar cuidado. Sandra Helena se vira e questiona: você está falando de mim, Neide? Ela responde: é de você mesmo que eu estou falando. Você e essa cara de sonsa. Sandra Helena perde a paciência, tenta avançar em cima de Neide e grita: lava sua boca para falar de mim. Neide diz: toma cuidado. Mesmo depois do Júlio se entregar, você continuou fazendo a santa. Otávio fala: Neide, chega. Ela já está pagando pelo que ela fez. Neide questiona: poucos dias na cadeia? Por favor. Otávio comenta: deve ser horrível, não é, Sandra? Ela responde: é ruim, mas horrível mesmo deve ser estar casado com a Neide. Sandra Helena vira de costas e entra na sua casa. Dulcina abraça com força e fala: minha filha, que bom que você voltou inteira. A moça chora e pede: mãe, me desculpa, eu não queria fazer a senhora passar por nada disso. Dulcina tenta segurar as lágrimas e fala: isso agora não, por favor, é muito difícil pra mim, eu sempre fui muito correta. Sandra Helena diz: eu aprendi a lição, eu nunca mais vou pegar o que não é meu, eu juro. As duas se abraçam fortemente e começam a chorar. Poucos instantes se passam, Sandra Helena se levanta e fala: agora é liberdade. Eu vou tomar um banho e vou voltar para minha suíte no hotel, mas dessa vez eu vou levar a minha família comigo. Aníbal avisa: eles não vão deixar você morar lá, Sandra Helena. Você roubou o Carioca Palace. A moça começa a sentir o peso dos seus atos, mas mesmo assim decide ir até o hotel. Alguns instantes se passam e Sandra Helena chega com a pose de patroa na recepção. Ela toca o sino e avisa: Léo, eu quero a chave da minha suíte de volta, por favor. O rapaz entra em choque com a presença dela e não consegue falar nada. Alguns segundos depois, ela toca o sino novamente e grita: você não me ouviu? Eu quero a chave da minha suíte, por favor. Léo diz: um minuto, eu já volto. O rapaz vai chamar Douglas para resolver a situação. E enquanto isso, Gilda aparece e comenta: mas é muita cara de pau. A pessoa rouba o hotel e quer vir pagar uma de hóspede? Sandra Helena responde: não, meu amor. Sabe o que é cara de pau? É funcionária ter crise de ciúmes na recepção. As duas começam a discutir fortemente e, de repente, Douglas aparece separando as moças. Sandra Helena corre, tenta dar um abraço nele e fala: Douglas, que saudade! O gerente questiona: o que é isso? Não me encosta, sai pra lá. Sandra Helena avisa: eu só estou querendo a minha chave da minha suíte. O gerente responde: mas isso não será possível. A senhora não pode mais se hospedar no Carioca Palace. Entrou para a lista dos hóspedes indesejáveis. Sandra Helena entra em choque e questiona: mas as minhas coisas? Elas estão todas aqui. De repente, Jefferson aparece trazendo um carrinho com toda a bagagem dela. Com lágrimas nos olhos, Sandra Helena vai embora. Irritada, ela vai até a empresa de Eric para conversar com o Sérgio e avisa: eu quero voltar a morar no Carioca Palace e eu estou precisando muito de sua ajuda. O advogado dá risada e avisa: mas isso é impossível. Sandra Helena questiona: por quê? Fala com o Eric. Eu ganhei uma fortuna da dona Marieta de herança. Eu tenho direito de morar lá como qualquer hóspede. Sérgio diz: Sandra Helena, a gente sabe que as coisas não são bem assim. Esquece isso. O Eric não vai autorizar nunca. A moça abaixa a cabeça e questiona: então o que adianta eu estar milionária se não posso nem morar no hotel com a minha família, como eu sonhei? Sérgio fala: para com isso. Com o dinheiro que você tem, você pode comprar a casa que você quiser para morar com eles.
Sandra Helena começa a pensar, se lembra que é rica e abre um sorriso enorme e fala: É verdade, eu posso, não posso? Sérgio responde: Sim, inclusive nós temos excelentes imóveis no mercado. Agora, por exemplo, o Dom reincidiu o contrato do aluguel da casa da Dona Sabine e o dono está querendo vender. Sandra Helena arregala os olhos e pergunta: Sério? A casa em que a entojada da Dona Sabine morava? Sérgio responde que sim. Sandra Helena começa a dar risada e fala: Eu quero ela pra mim. Vai, Sérgio, eu quero a casa dela. Fala com a sua patroa. Eu quero morar na casa que a dona do Carioca Palace morou. Sérgio responde que vai ajeitar todos os trâmites e Sandra Helena fica mais empolgada do que já estava. Enquanto isso, em outro canto da cidade, Antônia encontra seu amigo perito e fala: E aí, Monteiro, eu estou ansiosa. Você conseguiu analisar tudo? O homem entrega uma pasta e responde: Está aqui o seu material. Eu analisei todo o processo do acidente da Mirella. Os laudos, as fotos do carro. Antônia pergunta: Você encontrou alguma prova adulterada? Alguma coisa estranha? Ele responde: Antônia, eu vou ser sincero com você. Eu tenho umas coisas importantes para te contar. Imediatamente os dois se sentam e Antônia pergunta: E então, que informações são essas que você tem para me dar? Alguma coisa te chamou a atenção no processo? Ele responde: Não, no processo não. O laudo da perícia bate com as fotos apresentadas. Antônia respira fundo e fala: Parece que eu estou em uma rua sem saída. Eu sei que tem alguma coisa errada, mas eu não consigo descobrir o que é. Monteiro explica: O material está certo, mas tem um fato que está estranho. Pode não ter nada a ver com o processo, mas está esquisito. Antônia começa a ficar aflita e pergunta: Que fato é esse, Monteiro? Me diz! O homem pensa bem e revela: Uma figura importante faleceu bem na época dessa investigação, quando estavam finalizando o inquérito. Antônia pergunta: Quem foi? Ele responde: Foi o perito. Eles continuam conversando. Antônia entra em choque e pergunta: Então você está me dizendo que você conhecia o perito que fez o laudo e que fotografou o acidente da Mirella? Monteiro diz: A gente trabalhou juntos há um tempo. Era um excelente profissional, era bem jovem. Todo mundo ficou abalado com a morte dele. A policial pensa e pergunta: Ele já estava doente? Monteiro responde: Nada, eu estive com ele no dia anterior. Ele estava excelente. Planejava encerrar esse caso e viajar com a esposa. Antônia fica em silêncio por alguns segundos, começa a pensar e comenta: A esposa dele deve ter ficado abalada, não é? Ninguém está preparado para perder alguém assim, de repente. Monteiro diz: Ele perdeu a vida de um jeito esquisito. Foi encontrado no banheiro de um restaurante depois de beber até cair. A policial pergunta: Qual foi a causa da morte? Monteiro explica: Na época disseram que foi um problema de respiração. Ele se engasgou com o próprio vômito. Antônia comenta: É mais comum do que a gente imagina. Monteiro diz: Pois é, a gente ouve tanto essas histórias que eu pensei que tinha sido apenas uma infelicidade, mas agora não. Antônia pergunta: Agora você acha que alguém pode ter tirado a vida dele? Monteiro responde: Eu não sei, mas se você tem alguma dúvida sobre o caso da Mirella Ribeiro, é melhor investigar. Antônia pensa e concorda com Monteiro. Rapidamente, ela se levanta e vai colocar a sua investigação em prática. Em capítulos à frente, Júlio, Sandra Helena e Aguinaldo irão se reunir e o rapaz irá falar. Chegou a hora. Aliás, já passou da hora. Nós vamos agora mesmo entregar o Malagueta à polícia. Sandra Helena questiona: Mas e o nosso pacto? Júlio responde: Que se dane o pacto. Todos aqui temos motivos de sobra para fazer isso. Não tem mais por que a gente ficar defendendo quem não merece. Aguinaldo fala: Eu concordo com o Júlio. Já passou da hora. Rapidamente, os três se levantam, vão até a delegacia e denunciam Malagueta. Antônia e toda a sua equipe ouvem os novos depoimentos, correm até o Carioca Palace e prendem o pilantra. E ainda tem mais novidades.
Para ficar sabendo, basta clicar no vídeo que está aparecendo para você aqui na tela. Todo dia depois da novela tem resumo aqui no canal e eu estou te esperando.